Salve, salve, jovens! Está começando a terceira temporada do Debriefcast, o videocast do Debrief. Antes de mais nada, curta o canal, acione o sininho para receber as notificações dos novos episódios e assine a newsletter do Debrief para ficar bem informado sobre todas as tendências de tecnologia, comportamento e inovação. Essa temporada a gente vai falar sobre gerações e todos os conflitos e também as harmonias em torno disso. Na verdade, a ideia aqui é desmistificar esse recorte puramente marqueteiro de que uma pessoa é só sua data de nascimento. São muitos os marcadores sociais que moldam os comportamentos das pessoas e a gente vai falar disso nesse episódio dedicado à geração Y, a nossa geração. Uhul! Bom, dê as boas-vindas para a nossa entrevistada maravilhosa. Dê as boas-vindas para a nossa entrevistada, já conhecida, Rafiana Heck, representante da geração Y, também psicóloga e head de pessoas e cultura aqui da NZN, a nossa empresa que abriga o Debrief, e o nosso já amado e conhecido Rafa Comenali, antropólogo organizacional. E eu não vou falar tudo, porque você agora é fundador da Tropix, e aí você também pode falar da Tropix um pouquinho, certo? Foi uma crise para botar fundador no LinkedIn, mas finalmente eu coloquei. Isso a gente pode abordar, né? Pode, founder, CEO de 9 pessoas, tipo, bizarro. Muito bom. CEO de MEI, eu adoro esse... CEO de MEI. CEO de MEI. Bom, gente, muito obrigada por mais um episódio. Rafa, estou tão feliz que você tá aqui de novo. Eu também estou, gente. Obrigada pelo convite. A gente só te chamou. Ele não tá muito. Você sabe que eu tô chateado com você. É que teve uma treta de bastidores. Crise. Não, nossa, que horror, uma treta. Eu, na verdade, tava com muita saudade, porque as pessoas não sabem, mas a gente teve um intervalo grande de uma temporada. Isso é verdade, mas a gente trouxe você, Rafa, não só por você ser a nossa representante Y, a gente também é Y, então a gente vai ter todos muita... Eu já tô ligada que eu tô de... Gente, deixa, só para as pessoas entenderem, a gente não tá brigado. Mas eles vão ficar se cutucando o episódio todo. Inteiro. Não, na verdade, só eu posso cutucá-la. O que aconteceu foi que ela ficou desde abril sem me responder uma mensagem. Qual é o objetivo, né, gente? Ter cortes bons, né? É isso. Exatamente. Cadeirada, né? A gente tá nessa época. É isso, a gente tá nessa época. Essa época da cadeirada. Ela tá bem propícia. Se você tá em 2027 nos ouvindo, rolou uma cadeira, cadeirada. A gente tem TV. Se daqui no futuro... Entendeu? Entendi, Ai, desculpa. Jesus. Mas então, a gente te chamou também porque você é psicóloga, né? Eu acho que você tem muito pra trazer, porque você tem uma trajetória, talvez, de uma geração Y tradicional, mas você também tem bastante recortes ali de Z, que eu tô ligada. A gente já vai falar da sua vida meu profissional. espírito é jovem, né? O espírito é jovem. Mas também acho que você vai ter muita contribuição pra esse lado do comportamento humano, que é o que você manja bastante. Então, vamos começar relembrando aqui o que nesse recorte ali que a gente está acostumado a ouvir, sabe-se sobre geração Y. O que dizem que a geração Y é, como ela se comporta, principalmente quando a gente está olhando para o mercado de trabalho, que é sempre o nosso direcional aqui dentro do Debriefcast, falar mais de carreira, né? Quem começa? Manda aí, Rafa. Podemos começar de conceitos, mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Sim. Sabe que as pessoas se perguntam o que tem na nossa caneca? Igual no Jô Soares? Tipo, tem whisky, Mas tem muitas água. pessoas devem perguntar, né? Muitas pessoas estão muito preocupadas com o que a gente Sim, bebe. com certeza. E no caso, é uma marca de um refrigerante preto que poderia estar aqui patrocinando, né? Num belíssimo product placement. Mas é refrigerante pode ser? Não é refrigerante, Não pode ser original, digamos. No seu tem água, né? É. Então tá. Vamos lá. Essa é uma informação muito importante pra gente começar. Uhum. Vamos lá. Acho que vale lembrar, como sempre, que estudo geracional não é uma lei, não é uma regra, não é 100% determinante, é só um recorte de um espírito de um tempo e de como um grupo de pessoas que nasceu numa janela de tempo, que está diminuindo cada vez mais, se comporta a partir daquela realidade, daquele contexto, e que esse grupo só vai influenciar o mundo quando ele adquire a maioridade. Ou o mercado de trabalho. Isso, economicamente ativa. Tá. Na verdade é isso. Eu já tenho um ponto pra você destrinchar disso que você falou. Tá, não deixa eu nem falar. Não, é sério, porque eu acho que é importante. Pode falar. Que você falou que esse gap tá diminuindo, né, Tá. geracional. Eu também fiquei com isso. E a gente, porque realmente, antigamente a gente falava que gerações eram, sei lá, 20 anos de diferença. E agora, né, devido a milhões de mudanças muito rápidas que estão acontecendo, esse número tá diminuindo, né? Mas o que é hoje o gap? Era 15, a gente pode, dependendo do autor, eu tô mais pra essa linha, apesar de não ser um autor,
pra quase mais ou menos 10. Uhum. 10, 12. Porque, cara, 15 anos, né? Então vamos pegar uma geração Z de 19 e um de 28. São bem Pô, diferentes. são muito diferentes. Muito. Sim. Ah, tudo bem, eu com 38, alguém com 32 é diferente, mas eu não acho que é tão diferente quanto. Uhum. Acho que até por uma questão da juventude, né, gente? Uma pessoa de 18, 19, 14, 16, cara, é muito diferente de uma de 27. Então, Aham. hoje eu acho que isso faz muita diferença. Então, é um pouco disso, dos processos, né? O quanto que. Gente, o clichê, velocidade do mundo, Uhum. transformação e assim por diante. Então isso acaba influenciando, obviamente, na velocidade com que as transformações vão acontecendo e na mudança de comportamento das pessoas. Uma pessoa de 25 anos que é Z, foi criada pela iPad? Acho que não. Uhum. Mas uma pessoa de 17, talvez, né? Minha sobrinha tem 18. Ela já bombava no iPad. Sim, com certeza. Você acredita que minha sobrinha tá Não, com 18? eu fiquei chocada com a informação. Tá com 18. É, Tá com 18. A Stack Peguei o seu irmão sem nada, né? Não tinha nem esposa quando eu conheci seu irmão. literalmente pegou, né? Minha irmã... Peguei seu irmão. Mas ela pegou. Eu fiquei. Gente, essa parte não precisa contar. Não corta. Não corta. Eu fiquei muito na dúvida. Eu fiquei muito na dúvida se eu peguei sobre e convivi Eu com o irmão. peguei mesmo, peguei Não, mas mesmo. a gente tinha 14 anos. Ah, 15. não tinha nem esposa mesmo. Tinha 15. anos. É. Ele tinha 15 18. Ele tinha 18. É. Não, E agora enfim. a filha tem 18. Ai, que loucura. Nossa, não, gente, Meu Deus, para, vamos bugou. voltar, Tá bom, bugou. volta. Então, gerações. Acho que a gente pode tentar elencar aqui algumas características de geração Y ou Millennium, que aqui estamos nessa vibe. É que eu sou o clichê, né? Ao contrário da Rafa, que não necessariamente é o clichê, e você... Tô entre os dois. Porque eu sou o clichêzaço, né? Por quê? Porque eu fiquei com a crise de carreira, aos 30 anos eu mudei de carreira, eu durmo no meio da tarde, eu tomo sol de sexta-feira, eu faço yoga 10 da manhã, entendeu? Tudo bem que meu trabalho permite, mas eu mudei de trabalho para isso. Mas isso daí é um outro recorte que é muito social também, né? Mas Mas a crise de carreira é uma coisa bem Y é que no a geral. aspiração, sim, até porque é o que a gente falou, vai muito além em relação aos marcadores sociais. E aí, enfim, classe social e tal, interfere, né? Raça e assim por diante. Mas a aspiração de todos nós aqui... É ser o que você está conseguindo fazer, sim. E eu mudei de carreira para isso. Mudei de carreira para ganhar mais dinheiro e mudei de carreira Pra ter mais qualidade para de ter mais vida. qualidade de vida. Aparentemente, eu gasto todo o meu dinheiro, não sobra nada, mas talvez eu tenha qualidade de vida. Isso é papo para outro episódio. Mas é porque o Y tem um lance que é interessante, que é o seguinte, ó. A gente parte do princípio que toda a... Me interrompe aí, que você sabe que eu vou começar Não, sem por parar. favor, pode ir embora. Mas eu já vou tacar pra você umas perguntas, Fique hein? tranquilo. Adoro, tranquilo. Não pode ir embora. A gente tá meio bobo hoje, né? É. Tipo, a gente come chocolate. Enfim, tem uma lógica que é a seguinte. A geração mais nova, quando atinge a idade economicamente ativa, é a que determina o tal do Zeitgeist, que é o espírito do tempo de uma sociedade. Então, todas as discussões que a gente tem sobre gênero, sobre assédio, sobre mudanças climáticas, não que eles não existissem antes, mas eles têm um foco muito maior porque a geração Z tem é básico, tipo, cara, sem isso não tem nem rolê. E aí, como eles têm um poder aquisitivo, Eles eles estão, as marcas, as empresas, todo mundo dando foco ao que pra eles importa. Exatamente, como aconteceu com a gente, tipo, a empresa do propósito e tal. Então, só que eles têm o lance do propósito igual a gente, tem o lance de ter um equilíbrio entre vida e trabalho. Na relação com o trabalho é diferente, mas o equilíbrio de vida e trabalho e tal. O que significa que a gente também tem algumas características de X, que é grana, Sim, que é status. total. Que eles já não têm, né? Não muito, É. ou bem menos, ou de um outro jeito. Sim. Porque eu acho que o X veio de um workaholic de baby boomer ali e tal. Uhum. A gente herdou um Que certo... não existia propósito, né? Era tipo ganhar dinheiro mais a rápido qualquer possível. custo e mais rápido possível. Se a gente lembrar daquela escala, é baby boomer estabilidade, geração X é eu o mais rápido possível, ter mais grana possível para eu ver meu pai ou minha mãe ficarem velhos só depois aproveitarem a vida. E eu
Que é o lance dos yuppies americanos, são filhos dos hippies. E que, se vocês lembrarem, que a gente já gravou o episódio anterior há um tempo, algumas semanas atrás. Mas a nossa representante do X, ela era a representante mais fiel em relação a isso. É. Ela tinha, tipo, 5 empregos, né? Tipo, Tinha. juro, Quando ela era é jovem, surreal. ela tinha, tipo, 5 empregos. É, surreal, porque ela precisava ganhar muito dinheiro e ela trabalhava em 300 coisas diferentes. A história dela é incrível, assistam o episódio anterior que foi Porra, como que eu vou competir muito com bom isso, pra gente? você Não, mas- conseguir entender. Que é a característica dela. Ah, Mas é tá porque aí bom. não é a nossa característica. Então, tudo bem, nada de competição. Então, a nossa característica é o lance do propósito, tá? Então, a gente tem um lance de grana, por isso que a gente é muito da geração frustrada do trabalho do propósito. Porque pra gente, numa média, o trabalho é parte da identidade. Eu não sei como pra você, mas pra mim é. Sim, inclusive, estávamos falando sobre isso um pouco antes de entrar aqui. A forma como a gente se apresentava antigamente. Exatamente. Então, Rafa, quem é você? Eu falava, eu sou psicóloga. E eu sou E aí, jornalista. até comentei com a Esté sobre uma situação que aconteceu comigo, de onde eu tive um estalo que o meu trabalho tinha um papel tóxico na minha vida. Foi na minha primeira sessão de terapia, com uma psicóloga nova, que falou, Rafa, me conta da tua história. E eu comecei apresentando meu pai pela profissão dele. Sendo que meu pai é a pessoa mais incrível que eu conheço. E que ele tem várias outras qualidades. Olha aí, eu colocando já o trabalho colocou como qualidade. Características. Várias características importantes, assim, na minha vida, papéis. E eu comecei falando da profissão dele. Aí foi quando eu falei, putz, tem alguma coisa errada. Uma vez a minha terapeuta virou pra mim, logo quando eu mudei de carreira e tal, virou pra mim e falou, eu virei pra ela e falei assim, cara, sei lá, se eu, sofrer um acidente e não puder mais desempenhar as minhas atividades profissionais, eu não sei quem eu sou. Sim. Eu não sei de onde vai ser a minha autoestima. Que é a mesma questão da aposentadoria, né? Pra alguns da X também. Super, Aham. super, que aí é eu herdar um pouco da estabilidade, querer ganhar dinheiro rápido pra curtir a vibe e tal. E aí, enfim, acho que tem outras características, que é um certo imediatismo, que é eu quero virar CEO o mais rápido possível, em 5 anos, a vibe da startup. Aquelas metas super agressivas, Isso. né? Aquela vibe da startup, curtir o que custar. Tô brincando. Tem o propósito, tipo, do trampo, mas eu vou fazer o que for preciso no final das contas, né? Porque assim, a gente entrou do propósito, mas depois a gente engoliu um monte de sapo pra... Mas calma lá que a gente Chegar ao vai lugar. falar desse lance do propósito, porque aí a gente vai entrar em vários outros temas em relação a como foi uma grande cilada pra geração Y, o lance do Com ame o que você certeza. faça e o propósito, No final né? das contas não era amor, era Era cilada. cilada, era grande cilada e o Bino não nos avisou. Mas vamos agora só dar a palavra pra Rafa, pra ela contar um pouquinho. Rafa, como é que foi sua trajetória pra gente começar a identificar aonde que você tem essas questões de Y e de Z, e aí a gente vai entrando nesses pontos, porque a gente também achou alguns dados legais para compartilhar em relação a burnout, enfim, quantidade de pessoas que hoje estão no mercado de trabalho, de Y e Z, e aí a gente vai destrinchando. Mas conta aí. Deixa eu falar uma coisa muito rapidinho, desculpa, que eu lembrei do negócio de se apresentar. Não, é porque teve um episódio que eu assisti que eu descobri que eu não deixei a convidada falar. A convidada que eu, inclusive, convidei. Que foi a Z. Que foi a Z. A gente falou um negócio de se apresentar, e aí eu viajo muito. E aí, tipo, algumas pessoas a gente conseguiu estabelecer uma lógica que, assim, em São Paulo, quando você conhece alguém, pergunta o que você faz. Você trabalha. No Rio, onde você mora. Tem o lance do bairro no Rio. E em Belo Horizonte, Salvador, onde você estudou. Onde você estudou. Isso é muito legal, né? Nossa. Ou não, mas assim, pode falar. Eu não Muito sei se legal. eu concordei, porque eu acho que eu não conheço tanta gente desses lugares. Acho que eu sou bem paulistana, mas... Nossa, eu também, total. Não, é porque eu viajo muito. No mas talvez isso. faça sentido ter uma regionalidade em relação ao que importa pra pessoa, né? Eu adorei que eu vou ser analisada, né? Então, assim, eu vou falar da minha história e É vocês vão isso. analisar É isso. aonde eu sou Z, onde eu sou Y. Mas você pode onde analisar a eu sou. gente de volta. É lógico. Não, é mais pra gente... Porque qual que era o propósito também, né? Vamos esclarecer. Trazer pessoas da geração justamente pra desmistificar. Você é geração Y por um recorte de data de nascimento, mas você tem várias características e marcadores sociais que vão te fazer ter características de outras gerações também, né? Então é muito pra ter um case real, oficial aqui, de que a gente não é só o que dizem que a gente é, sabe? É mais ou menos isso. Boa. Então, vamos lá. Vai, conta, como é que foi sua carreira? Tipo, você que você se formou psicóloga e aí você sempre trabalhou com isso? Olha como a gente começou por carreira. É. Não, assim,
o que acontece? Eu comecei a trabalhar aos 16 anos. E por obrigação, né? Então, fui obrigada. Minha mãe saiu entregando meus currículos pelo calçadão de Osasco. Alô? Era mais maravilhosa. Ela falou, você precisa trabalhar, né? E qual é a realidade da minha família, né? Então, eu sempre estudei em escola pública. Meu pai trabalhava, minha mãe não. Minha mãe cuidava de mim e da minha irmã. E o discurso em casa sempre foi, vocês vão ter que trabalhar para vocês não serem sustentadas por um homem. Em casa, a gente vai ter que trabalhar pra saber o valor do dinheiro. Porque a gente não trabalhava porque precisava. Meu irmão começou também aos 15 e aos 17. E não do precisava. Tipo, não precisava. Mas A do tipo, minha foi querido, exatamente você vai igual. saber... que a gente era playboy, né? É que assim, na minha realidade, eu também não precisava, porque eu tinha o Sim. básico, né? Mas é que a gente é mulher, né? Tem o recorte agora É o lance de depender do homem. de depender Sim, do homem. exato. Então, Exato. Foi muito nesse lugar de você precisar trabalhar para você ser autossuficiente. Mas e você... incrível da sua mãe pensar Pô, assim, né? Eu acho demais. Não, hoje eu tenho muito a agradecer por ela ter feito isso, por ela ter conseguido meu primeiro emprego. Ela quase entrou na entrevista junto comigo pra obrigar a pessoa a me contratar, né? Porque eu acho que ela não... Que foi do Não- quê, seu primeiro emprego? Uma loja de roupa de bebê, Vendedora de loja. vendedora. E eu comecei no momento de sazonalidade, que é Natal. Então, meu primeiro dia foi no dia do meu aniversário, que foi 1º de dezembro. E eu peguei o pior mês, assim, né? Você faz aniversário no mesmo dia? Dia da Martina. Isso. não Da minha sabia. filha mais nova. Gêmeas. É. Com 37 anos de Eu fiquei idade. quieto. Nossa, que otimista. Nunca tinha trabalhado. E na minha casa sempre teve um lance muito da disciplina, né? Então, no meu trabalho, eu era a pessoa muito disciplinada, mesmo sem nunca ter trabalhado, sem nunca ter vivido aquele contexto ali. Então, e eu era péssima em vendas, né? Então, eu era a pessoa que... Eu odeio convencer as pessoas de algo que elas não precisam. Eu acho isso muito falta de caráter. e é que, sei lá, 80% da população faz. Que é tipo, quase todo mundo que vende alguma coisa. Basicamente Desculpa, isso. vendedores, Porque Que é a precisar lógica do mesmo... capitalismo. Exato, porque precisar mesmo, a gente só É. precisa de alimento e água, né? O de Isso. resto é Ai, supérfluo. gente, corta Aí, Mentira, né? né? Mentira. Corta essa parte, editor. Então, e a pessoa chegava pra comprar uma fralda, e eu pegava a fralda e levava a pessoa até o caixa. Você falava, não precisa da fralda, tô preço já. Não, e assim... maravilhoso. Tem uma... Gente, só um detalhe. Tem agora uma linha de mães e pais que não usam fralda, tá? Ensinam... Nem de pano? Nada, desde o primeiro dia Mas de a criança não fica nascimento. assada? Desde o primeiro dia do nascimento, consegue botar num piniquinho pra fazer as coisas. Nossa. É o auge do sustentável. roots. Será É. que seria o Com a sustentável. tabuleira. Com certeza são geração Z. Tô brincando. Com certeza. Grande chance. Grande chance. Se bem que eu acho que a gente pode falar da paranoia do milênio de ser a melhor mãe, o melhor pai do mundo. Que é uma conversa que a gente já teve muito. Hoje eu li uma matéria sobre o burnout materno, que também corrobora com o burnout de trabalho e tá Caralho. tudo junto. Que é o mirou no propósito, acertou no burnout, né? Exatamente. E a gente já teve essa conversa várias Várias vezes. E eu tenho com vezes. vários amigos. Mas então, volta lá. Não, e aí Não voltando. perdi a fralda. Não, e assim, gente, a fralda era a única coisa que não entrava pra comissão. Então, por exemplo, eu só vendia a fralda e o gerente falava assim, Rafa, mas você precisa oferecer algodão, você precisa oferecer lenço umedecido. E eu falava, não, se a pessoa não pensou que ela precisa daquilo, como que... Ai, por que eu vou ter que convencer a pessoa? Enfim, foi uma tragédia, trabalhando como vendedora, fui péssima, zero. Mas você logo identificou que essa não era uma característica sua. Logo. E ok. Ok, Vida não, que mas... segue. E aí eu tinha outras habilidades que contribuíam muito pra loja, que Boas era pessoas, né? organização enfim. E aí me transferiram pro caixa. E lá fiquei nessa empresa, nessa loja, por 4 anos, 3 anos, enfim, fiquei um tempo lá. E aí eu percebi que eu gostava de várias outras coisas no contexto de trabalho, mas eu sempre fui extremamente dedicada, nunca faltava, e mesmo com os meus 16 anos,
Enfim, acho que eu sempre tive essa relação do trabalho de pensar, pô, eu preciso disso aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, minha mãe e meu pai pararam de fornecer coisas básicas pra mim. Então, por exemplo, meu shampoo, meu absorvente, era eu que tinha que comprar. Então, pô, eles não me davam mais isso, nem roupa. Então, tudo era sobre o meu salário. Eu lembro que meu primeiro salário eu comprei uma mochila da escola, porque eu tava na escola ainda nessa época, né? E, Você lembra quando você ganhava? nossa, eu acho que devia ser uns R$400. Que há 400. 20 anos, mais ou menos. 20 anos? Eu não ganhava mal, não. Há 20 anos? Não, eu já cheguei a ganhar R$250 num Que jornalista sofre, no né? estágio. Não, se bem que meu primeiro De estágio eu uma- ganhava 1.000. Numa editora bem famosa. Bem famosa. R$250. Todo mundo vai no LinkedIn da Stephanie. Bizarro, Não, eu tô né, pensando gente? bem quando eu não tinha 18, nem 16. Não, mas é diferente. Mas meu primeiro estágio, que eu tinha 21, eu ganhava R$1.000. Ah, mas aí já era, né? Era um lance de faculdade também já, né? Mas eu também tive, quando eu não fui pra redação, quando eu era RP de uma multinacional, eu lembro que eu ganhava como estagiária R$1.400. Não, e era A Foi vaia. RP de... A vaia. E quando você trabalhava com meus pais, você lembra quando você ganhava? Acho que uns milão, né? Nossa, que muquiranas. 800, não, milão. pô, mas na época, A gente é 19. 18, 19. Tá bom. Bom, mas aí, tá. Saiu da loja? saí da Como que é o nome da loja? Vamos dar aqui um up, né? Castelinho do Bebê. Castelinho do bebê. Eles merecem aqui. Merece. Te deram a oportunidade. Porra, exato. Ô, Rafa, sabe o que eu queria que você contasse? Que é bom e fácil porque eu sei os marcos ali da sua vida que talvez façam sentido pra te entender. Mas o que eu achei muito legal, que quem conhece a Rafa acha que ela sempre imaginou ser psicóloga, porque realmente é algo que caiu como uma luva. Mas ela já tentou fazer curso de uma profissão nada a ver, né? No caso, eu não tentei fazer o curso. Eu fiz o Você curso. fez o curso, né? Me especializei, tirei a carteirinha mas não cheguei a exercer. Que foi comissária de bordo. Você jura? Juro, quase Você fui jura? comissária. E eu contei pra Esté o quão ridículo foi o dia que eu decidi ser comissária, que foi assim, eu trabalhava já numa multinacional, tava na recepção dessa multinacional, e aí a minha amiga falou assim, amanhã eu vou fazer a inscrição pro meu curso de comissária. Eu sabia que o sonho dela era ser comissária, né? E você quer ir comigo? Era um sábado de manhã, nada pra fazer, beleza, vamos. Chegamos lá no curso, ela fez a inscrição, eu fiz também. E foi Tô lá. É isso. Igual o dia que eu fui fazer eu fui no estúdio acompanhar minha amiga fazer tatuagem e eu fiz uma tatuagem na mão com um desconhecido. Uhum. que foi Mas aí, sabe o Desconhecido. que eu acho muito... Se ela simplesmente nem ligou porque eu falei. Gente, é que precisa ter foco, Mas eu vocês tenho não um têm, né? comentário. Eu tenho foco. um comentário importante. Mas isso é Z ou Y? Olha o marcador social, que interessante. Você tá contando, então, de um processo de carreira que, independentemente da sua ambição, né, hoje, na posição que você tá, que é super legal, não que todo trabalho não seja legal, mas, né, ser uma posição hoje de executiva. Você teve um processo de uma escala muito linear no sentido de passo por passo, né? Você começou na loja, aí você foi ser recepcionista, né? Aí depois foi estagiário ou alguma coisa do tipo. E a gente já entrou num outro ritmo. Eu lembro que de estagiário eu fui promovido para pleno. Eu acho que eu tive um pouco mais, porque eu lembro que vida de jornalista É que também não é jornalista muito sofre, né? linear, né? É. Até porque dentro do jornalismo, uma carreira de jornalista, ela não é muito determinada pelo seu Justo. cargo. Porque hoje a gente Justo. tem, por exemplo, repórteres que são grandíssimos profissionais que ganham muito bem. Mais do que editor, Mais do exatamente. que um editor-chefe, mas que não necessariamente, se for olhar hierarquicamente, ele não é Sim. maior do que o editor-chefe. Então, não é muito linear, Mas né? aí é o marcador da profissão, É. da classe social. Exato. Eu sou homem, né, branco, Exato. mas... Entendeu? Porque vamos comparar as nossas histórias. A gente tem basicamente a mesma idade. Sim, a mesma Sim, idade. mesma idade. E o meu pai pagava todas as minhas contas até eu sair da faculdade. Eu esqueci que... Olha como eu sou o típico. Eu esqueci que eu ganhei meu primeiro salário como estagiário. E eu só lembrei no segundo mês. Ah, não, é o auge. Não, eu lembrava bem. Talvez eu só seja idiota. Mas, cara, de uma coisa meio de privilégio, Total, exatamente. total. Então, mesma geração, mesmos desejos. Sim, eu paguei 100% da minha faculdade, assim. Mas, ô Rafa, aí tinha um ponto que eu ia te perguntar também, porque você falou assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, meus pais pararam de me fornecer tudo,
E aí eu tive que comprar, então eu pensava, eu preciso desse trabalho. Sim. Porém, ao mesmo tempo, eu penso que se você, sei lá, fosse mandado embora, você teria o respaldo deles. Sim. Então, o preciso não era tão preciso assim. Era uma coisa muito mais sua do que Não, uma real e, gente, necessidade. Vamos lá. Isso é muito Y. Não, e muito e muito privilegiada, né? Porque ao mesmo tempo eu trabalhava com meninas que tinham a mesma idade que eu, que moravam na periferia de Osasco e que precisavam do dinheiro pra comer. A minha realidade não era eu preciso do dinheiro pra comer. Eu Você queria preciso. mostrar da Kipling. Eu queria um shampoo bom, porque a minha mãe só comprava Dimension pra gente. Do tipo assim, eu quero um seda. Dimension. Dimensão. Porra! 2 em 1. Eu usava Exato, é 2 em 1. meu cabelo. Tipo é, Neutrox. Neutrox, Era três. concorrente. Meu do cabelo era horrível. Depois que eu passei a trabalhar. Seu cabelo ficou ótimo. Mas, como mas fez a isso seda. que é legal, porque assim, isso é muito uma coisa muito típica de Y, que é o lance do trabalho ser um propósito Identidade. de vida, de identidade pra tudo. Tipo, eu vou ter um cabelo melhor, eu vou me vestir melhor, e por Status. isso que eu preciso trabalhar. Status. Né? Não, e tem o lance dessa questão do trabalho, de você criar a sua identidade e o lance da geração, ele é aspiracional. Então, obviamente que muitas pessoas de qualquer geração trabalham porque precisam. No final das contas, quase todos nós trabalhamos porque precisamos, mas... Hoje em dia, sim. Isso, Muito. principalmente os adultos, meio adultos, né? Mas no final das contas, tem essa questão do... Talvez eu não precise trabalhar, mas eu tenho algum comprometimento com o trampo e tal. É claro que quem era X falava que a gente não era comprometido, igual a gente fala que o Z não é comprometido. Mas é uma relação diferente de comprometimento. Exato. E tem a ver com que é propósito. isso que você falou de propósito e status. E aí cai no que a gente falou um pouco já no início, que é da cilada, de você achar que você precisa ter um trabalho que vai te fazer se sentir muito maravilhoso e pertencente e com um propósito lindo de vida. E se você não tiver isso, você fica frustrado, quer buscar outra coisa, não sei o quê. Mas no seu caso, você acabou identificando seu propósito até que cedo, né? Que é diferente do seu, que no meio do caminho você entendeu que você tinha que mudar de completamente, Depois né? eu até conto como é que foi. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando sobre quando o Rafa falou da minha trajetória? O que eu considero que foi muito legal e importante pra mim é que eu fui fazendo esse caminhozinho, assim, de... Cara, eu vim de um cargo base, digamos assim, de que atendimento ao público, que era complicadíssimo, assim, porque a gente passava humilhação atrás de humilhação, e eu, aos 16 anos, sofrendo humilhações, assim, de chegar... Teve um caso de o cara jogar o documento dele no meu peito, assim. Do tipo, eu pedindo o documento dele, porque na época era cartão de crédito, de passar naquelas maquininhas assim, tá. E, enfim, tinha uma maquininha assim dele. Ele passava no papel carbono. No papel carbono. E aí a gente tinha que pegar o documento da pessoa pra comprovar e o cara não queria me dar o documento. Será que as meninas Z sabem dessa... Você sabe da maquininha de cartão? Como que passava cartão quando não era maquininha? Mas você já viu, né? Ah, tá. Tipo, a gente. Mas não é passar. Tipo assim... Não, tinha um papel, carbono. A gente passava... Era um negócio Não, assim, gata, não é papel que não era carbono e aproximação. fazia- Era offline. Não, também. Não, era offline. Então essa era uma maquininha. Que maravilhoso. Você botava o cartão, tinha um papel carbono, aí Fazia passava tchac. E aí o cartão... O cartão, ele era em alto relevo os Isso. números. É E o ainda, nome? né? Não, Nem todos. quase nenhum. Os meus não. E aí você passava assim e ia marcando no papel. Então aquele papel era um uma boletinho. nota provisória, sei lá como Era um boletinho. E aí você dava pra pessoa assinar, a pessoa assinava e aquilo, tipo assim, ficava pra gente, a gente mandava pro banco. E tinha que bater a assinatura que tinha no cartão com o documento. Nossa, isso era fraude atrás de fraude, né? E aí o cara jogou o E documento aí no o peito. cara jogou o documento no meu peito, assim. E aí eu lembro que eu tive que respirar, terminar de passar a compra, extremamente educada. Terminei a compra, obviamente fui chorar no banheiro, né? Mas tinha que chorar em 2 minutos, porque eu tinha que voltar pra atender a fila. Porque milênio era muito no trabalho. Chora Então- muito, engole e vai. Exatamente. Então, assim, mas o quanto disso me tornou uma Resiliente, né? uma pessoa, ok, pode ter ferrado com várias coisas aqui dentro, né? Que agora eu começo a chorar.
inclusive. Falar dos traumas, gatilhos. Traumas. Vou jogar o documento no seu peito agora, você chora. Nossa, ou faço você engolir. Ou Eu acho que ela faria você engolir. Ótimo, muito melhor, muito melhor. É. Então, e o quanto isso foi me criando ali essa resiliência para eu conseguir lidar com as pessoas cada vez mais e, enfim, conseguir resolver problemas ou ter conversas difíceis. E é isso, sabe? Então, acho que resgatando aí a minha trajetória foi. Porque é isso, foi isso. tacou o documento em você e você não foi lá, tacou na cara dele de volta. Tem uma anedota pra contar pra vocês. Quando eu era estagiário, eu fui trabalhar, enfim, numa empresa que inclusive nem era empresão, assim, tinha, sei lá, 100 funcionários, consultoria. E aí, eu ia trabalhar de social, só que anos depois eu fui fazer uma entrevista e perguntei se tiver que usar calça e sapato social, eu não vou trabalhar aqui. Ah, aqui, ó, afrontoso. Ah, mas era o propósito. Era o propósito, foi pelo amor de Deus. Mas eu inclusive também tive adquiri um isso. sapato social esse ano, que eu não tinha. E aí, eu lembro que eu ia de social, porque ele quase ninguém ia, entendeu? Mas pra mim, na nossa cabeça ali, entramos eu e outro estagiário na época. E aí, precisou carregar uns móveis, trocar uns armários de lugar. E aí, nós, porque éramos estagiários, fomos designados para trocar os móveis. O que fizemos? E você pensa, eu playboy que esqueci o salário nesse aí. Uhum, Carreguei, claro. porque era minha atividade, Não, era minha você função. faria tudo dentro do trabalho que você Isso. talvez não fizesse em casa. Mas pede pra um estagiário hoje. Não sei. É lógico que não vai depende. carregar, gente. Vocês estão doidas. Que estagiário que vai carregar? Eu Não pensei, vai. Não vai? Não Você tá falando que vai. Lógico que vai. Carregar o móvel? Ô, gente, traz o Pedro aqui. Os meus estagiários que eu trabalho, com certeza não. Não, a gente. Então aqui, aqui. sim. Então que vocês tratam mal. Mas eu. Não. É que aí porque o a recorte. gente carrega. Não, mas posso A falar, gente aqui carrega. o ponto do recorte é o recorte da profissão. Porque aqui Ótimo. a gente trabalha numa produtora, Exato. numa publisher, Beleza, é outra beleza. pegada. Mas eu trabalhei E outra, numa... você não tá pedindo pra pessoa carregar um móvel porque ela é estagiária. Isso, só que no Você meu tá caso entendendo? era. Não, aqui, eu vou dar um exemplo. Renan Pagliaruzzi, diretor aqui. Gerente Diretor do da audiovisual. arte visual aqui da empresa, me ajudou a carregar mesas ontem à noite. Sim, então, mas acho que esse é o lance, nesse lugar que eu trabalhei, só nós, porque nós éramos estagiários. E é Então, realmente é isso. ridículo, E quando né? a gente entrou, entregaram uma peça na gente, até o, tipo, que a gente passou uma puta vergonha, que eu não vou contar agora a história, porque é complexa. E aí, no final, todo mundo ficou dando risada, e levantou, e, tipo, e aplaudiu a gente dar risada, e a gente não caiu gente, de pau. eu tenho uma história pra contar de estagiário que aconteceu na Inizem. Mas a gente engoliu. A gente deixa coisinhas aqui disponíveis pra comer, né? Tipo, fruta, Eu pão, vinha, tem biscoito maisena. Tem sucrilhos, enfim, tem várias coisinhas pra comer. E aí, lá em Curitiba, na época, isso já faz uns 4, 5 anos, chegou um estagiário e perguntou se ele podia comer pão. Aí eu peguei e falei, óbvio. Daí ele falou, porque na outra empresa que eu trabalhava, tipo, os estagiários não tinham acesso à parte das comidas, assim, era só pra que era colaborador CLT. Juro por Deus, gente. Mas aí, quem era o chefe dessa pessoa? Era um geração X? Era o quê? Que Provavelmente que é um isso? Y. Não, mas isso é norma da empresa. Isso aí é Não, política. Que eu acho que isso independe. Aí é mau caratismo mesmo, né? Mas, gente, vamos... Isso, porque é negar comida, né? Pelo amor de Deus. Mas um ponto que você trouxe, que vocês estão trazendo aqui, é a resiliência, né? Em relação a esse propósito do trabalho que a geração Y tem, né? Mas vocês não veem isso em outra... Você não viu isso como uma característica em outra geração? Cara, acho que assim, as características às vezes elas podem ser similares, e que a manifestação delas que são diferentes. Tá. Eu acho. Porque eu não vou partir do princípio que todos, as pessoas da geração Z não são resilientes. Exato. Mas aí eu acho que é uma outra... Que é justamente o que a gente quer desmistificar, Um outro valor né? do que é ser resiliente. Então não é resiliente a qualquer custo, não é... Talvez a o gente- porquê é resiliência seja diferente. O A motivo gente da resiliência, viveu né? muito aquela resiliência tóxica. Isso. Exato. E eles lembrando, E romantizar essa resiliência. a gente... Que foi justamente Porque, o eu não documento aguento. no peito. O documento no peito. Eu não aguento, eu tenho que ser forte e tal. Então, eu acho que assim, é uma outra característica. O Z não tá nem aí pro trabalho. Não, ele tá, mas talvez... Ou ela tá, mas não a qualquer custo, não a qualquer trabalho. Rafa, mas aí tem que pagar boleto, tem que sustentar. Com certeza, mas a hora que essa pessoa puder, a tendência é que ela vá procurar algo que, enfim, dialoga melhor com seus valores. E eu acho que as coisas elas se tornaram mais tardia, né? Eu acho que essa é uma diferença também da nossa geração ter começado a trabalhar um pouco mais cedo que a geração dos nossos pais. Mas, muito demorou, mais cedo. mas a gente demorou muito mais pra sair de casa.
Sim. O millennial tem bem menos grana que o X. Ah, sim. Então mirou no É propósito, isso, caiu no eu burnout. ia falar isso, que a gente achou aqui uma pesquisa da LHH que diz o seguinte, que mais de 50% dos millennials estão esgotados e que o burnout é o resultado de expectativas não atendidas, alta carga de trabalho e falta de reconhecimento e oportunidade de crescimento. 4 em cada 10 millennials, que dá 40%, dizem que se sentem estressados ou ansiosos no trabalho. Entre os brasileiros, 45% se sentem dessa forma. Ou seja, os brasileiros, no geral, também se sentem, né? Porque é mais até do que os milênios, mas é um valor muito alto, 50% dos millennials dizerem que estão esgotados, né? E aí coloca que aí até... Os estudos não concordam muito, mas que aí nos próximos 5 anos, os millennials vão ser a maior parte da força de trabalho do mundo. Aí coloca isso aí Né? no Imagina, proporcional. na proporção, em número absoluto, vai ser uma quantidade Isso, absurda de absurda pessoas de com gente. burnout e sofrendo, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre tive um ponto pontos na minha carreira que era assim, eu ficava na dualidade entre eu preciso ganhar dinheiro, mas isso não está me satisfazendo, e Certeza. aí eu preciso procurar outra coisa, mesmo se for para ganhar menos. Quando eu chegava nesse outro lugar que me satisfazia de um ponto, mas não me dava dinheiro, eu continuava muito insatisfeita. Eu vivi isso a minha vida praticamente inteira, digamos assim. Hoje eu acho que eu tô no melhor dos mundos, em que eu consigo ter um equilíbrio melhor entre isso. Mas cara, eu tenho quase 40 anos, né? Tipo, Nossa, é é tão uma, estranho pra gente falar isso é às uma vezes. Você caminhada, estranha? é muito, muito, muito Eu estranho. Nossa, eu estou muito ansiosa pelos meus É porque 40. eu lembro Mas quando a minha mãe tinha 40 anos. É, eu também lembro. A minha mãe Sua foi avó aos com 40 48. anos. Puta, eu não lembro da minha mãe com 40. E olha Mas, que- mas eu acho que isso é muito louco, porque assim, o lance do Y, quando a gente fala então da resiliência, é que a gente realmente a gente viveu esse impasse a vida inteira entre dinheiro e Isso. propósito, dinheiro e propósito, Isso. dinheiro e propósito, que talvez as demais gerações, o X só pensava em dinheiro e talvez o Z só pense em propósito, é um pouco mais brando. Talvez por isso que a gente esteja vivendo esse burnout, né? Sim, porque... Vamos falar do propósito. A gente já gravou o episódio depois desse, tá? Superem. Então, quando a Isa estava aqui, que é a geração Z, lembra que ela falou sobre isso? Ela falou, cara, eu quero uma grana pra trabalhar. Aham. Eu quero ganhar uma grana. Mas por que essa minha grana? Pra eu poder viajar, pra eu poder viver na minha casa. Mas não necessariamente ela quer ter a roupa Estourar X e estourar de grana. ganhar dinheiro. Exato. Porque senão pra ela não vale a pena. Então ela, imagina, eu conheci a Isa porque ela era trainee de uma das maiores, se não a maior empresa do varejo do país. Programa de trainee. Afirmativo racial, inclusive. Ou seja, um programa muito específico para projeção e crescimento de pessoas negras dentro de um objetivo executivo. E ela falou, cara, sinto muito obrigado. Eu Não vou tá trabalhar em outro valendo a lugar porque pena. eu quero voltar para Salvador, né? Ela é baiana, quero voltar para Salvador e tal. Ela mora num apartamento de frente para Baía de Todos os Santos. Não milionário, tipo um apezinho, da hora, como qualquer um de nós moraríamos. Casada, numa nice, viaja, etc. E pra ela é isso. Porque o custo e é home office. Porque o custo de ganhar mais grana uma vez pra ela não vale a pena. Qualidade de vida importa mais. A gente não tem na conta a qualidade de vida. A gente nossa- tem dinheiro e propósito. A qualidade de vida meio que fica em segundo plano. É que a gente- Ou terceiro plano, né? Que o lance, lembra que eu perguntei se tinha que trabalhar de sapato social? A nossa qualidade de vida tá muito no trabalho. Tomar uma breja, poder ir de chinelo, poder ir de mundo, não sei o quê. E a isso. dela é ferido. Nossa, perfeito. Isso é só um trampo, Por isso eu quero que viajar. compraram a gente com escritórios legais, Isso. poder se vestir de si mesmo. Isso. E aí, tudo bem, Tem pode bolinho. trabalhar que nem o filho da mãe. Poder vestir de você mesmo. Leva o Ela cachorro. falou da minha frase, da minha frase. É verdade. Vista-se de você. Vista-se de Olha, você. A isso sem frase da cagada. Inês. Não se preocupa, porque tinha uma época que na Vivo o dress code era venha de você. Não, mas é uma boa frase. Mas Tá o que eu achando que quero copiou a dizer é Vivo. que... Não, juro que não. Não, claro que não. Mas o que eu quero dizer é que é Great isso. minds think alike. Nos desculpa. compraram com moedas muito fáceis, digamos assim, que os Zs já não compram mais. Isso é o mínimo, Não, mas será que entendeu? é fácil? Eu não sei se era barato, porque veja, da onde estava partindo essa empresa? De uma empresa onde a sala de quem era uma pessoa diretora era fechada, de que as baias, chama de baia, Aham. você lembra? Mas baia é coisa de animal, né? É. Se você for pensar, né? Eram altas, ninguém via ninguém e tal. Então eu não sei se é uma moeda fácil. Se porque foi um naquele salto de qualidade Isso. muito bom. Exatamente, sim, entendeu? sim. Então aquela virada era ousada.
Agora, pros Zs faz diferença? Não, quero home office, querido. Pois é, por isso que eu vou voltar uma pergunta pra você em relação a isso. Você é gerente, head de pessoas e cultura. Você não tem visto uma dificuldade cada vez maior de satisfazer a geração Z, que com a Y você entregou esse tipo de coisa, já tá tudo bem, os caras Até porque estão a ali. média aqui é de 25, 26 anos. Agora, Aumentou, a gente já aumentou. tá com a média de 27 para 28 anos. Mas é. Uhum. Mas era Os ex que trabalhavam aqui ficaram mais velhos. Sim, talvez. Não, mas a gente contratou pessoas mais velhas, né? também. Tá, mas Também. desculpa, conta aí. Ou, gente, eu tô achando que a média tá 30, viu? Tá 30, você tinha A me média tá falado 30. 30. Gente, a empresa tá envelhecendo. Sim, a média tá 30. Mas já foi 24, 25. As coisas de Foi, quando eu entrei 2 era anos. 25. 4 4 anos. anos 4 atrás. anos. 4 É. anos era 25. Qual foi a pergunta? Desculpa. Eu perguntei O lance do se não home tá office. cada vez mais difícil de satisfazer a geração Z, porque Sim. nesse sentido a geração Y você consegue satisfazer de uma forma mais fácil. Será? Porque será que essa coisa do home office dos anos dobrou pra gente? Porque é o lance que a gente falou de influenciar. Sim. Porque também. tem todo mundo que eu conheço gostaria. Todo De mundo é muita estar gente, no- mas é. no geral gostaria do home office. A pandemia colaborou, mas aí talvez seja isso. A Sim. discussão do Z começou a desdobrar ao contrário. Eu, pra eu acho que do modo geral, assim, tá difícil de satisfazer as pessoas. É uma Independente da grande geração. satisfação. É uma grande satisfação É. independente Já da diria geração, Freud, né? o ser humano está insatisfeito? Não sei se é Freud, mas faz sentido na psicanálise. Assim, mas na minha opinião, eu acho isso ótimo, gente. Eu acho ótimo as pessoas não estarem satisfeitas. Eu acho ótimo elas externalizarem. Eu acho ótimo a gente dar espaço para elas trazerem as insatisfações. Digo que, mas nossa, Rafa, que legal, você adora que as pessoas tragam críticas e não sei o que lá. Não, gente, já fiquei muito revoltada. Não mentirei. Eu dou, ainda É. reclamo. Tipo assim, uma vez fizemos um puta de um evento, a pessoa reclamou que o hamburguinho tava seco. Daí você fala, meu amigo, mas o conteúdo tava tão bom. Releva um Enfim. pouquinho. Então, assim, já me revoltei, com certeza, né? Mas, cara, tá certo, entendeu? As pessoas não têm que satisfazer com pouco, as pessoas não têm que aguentar qualquer coisa, a qualquer custo. E eu acho que isso independe da geração. Eu acho que você falou uma coisa que é certo, Rafa. Eu acho que a geração Z contaminou a gente de uma forma positiva. Contagiou. Contagiou. É verdade, contaminou é ruim, então contagiou. Porque eu já pensei muito sobre isso. Ai, maravilhoso. Então, contagiou a gente pra gente parar e olhar pra essas coisas que a gente não dava valor. Não é que não dava valor. A gente tava ali no... Outra perspectiva. Porque é o lance que eu tava falando lá no começo, que toda geração mais nova, quando chega na idade econômica, começa a influenciar as outras. Porque, todo mundo que é X também ficou trabalhando a esmas. Não, começaram a pensar em propósito, né? As minhas sócias, por exemplo, minhas não, porque elas não são minhas, né? Os sócios aqui da empresa, elas têm 46. E elas trabalham com isso porque a gente diz que todo mundo que trabalha lá na Trupix, a gente se juntou pra fazer o que nunca deixaram a gente fazer nos trabalhos que a gente trabalhou. Sim, que a gente teve. perfeito. Que coisa Então, tipo, também é uma delícia. Até porque às vezes você fala, cara, 5 horas, desculpa, hoje pra mim não dá mais. Fico jogando joguinho no celular e a Helena trabalhando. Hoje a minha amiga virou pra mim e falou assim, eu queria, a vida adulta é difícil e tal, não tava legal. Ela falou, eu queria ter uma babá. Eu falei, eu tenho 2. Enfim, mas o que eu ia falar é o seguinte. O lance que você falou do desafio. Por quê? Porque a gente adora um desafiozinho, né? No trabalho e tal. Mas eu acho que é aí que a gente pode começar a pensar na perspectiva que tem a ver com o último episódio da temporada, de interação entre as gerações, que é o seguinte. Aprender com a outra geração. Então eu amo trabalhar com as meninas e os meninos do estágio. Eu tenho trainee também, mas o estágio é uma galera que é bem mais nova do que eu, né? Eles têm 19, 20, 21 e eu 38. Né? Os trainees às vezes têm 30, 28 e tal. Eu aprendo muito com essa galera. Muito, eles me provocam muito. Outro dia a estagiária me chamou de transfóbico. Eu fiquei muito puto, mas sim, eu tive uma fala transfóbica. Perfeita. E eu tive que depois administrar e tal, pedir desculpa pra ela e tal. Mas na hora eu fiquei muito puto. Então tem um lance do aprendizado que é muito legal. E os jovens nos desafiam. Sim, sim. E eu acho que também, cara, tem um lance da gente... É a nossa vez de liderar. A gente tem que fazer de uma forma muito bem feita, porque a gente não teve tantos bons líderes ali com a geração passada, né? E a gente não pode seguir... Tem aquela frase legal, acho que é do Paulo Freire, que fala...
o sonho do... Quando você tá no topo ali, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor. A gente não pode fazer isso, né? Não. Pelo amor de Deus. É justamente o oposto. Você tem que libertar aquilo do que você sofreu, né? Eu converso muito com as pessoas que eu trabalho, principalmente com as lideranças, sobre isso. E aí, quem quiser saber mais sobre liderança, pode assistir o primeiro episódio da nossa segunda temporada que eram Líderes da Carochinha, agora mudou de nome. Segunda temporada de... Eu não sei mais como que é o nome agora. Líderes da Carochinha, sim. Mas a gente coloca o link aqui embaixo, Isso. E aí eu falo muito com a galera, porque tem uma retórica que eu adoro, que é a seguinte, que eu sempre converso com as pessoas. Quando você é mais novo, independentemente da geração que você tá, principalmente Baby Boomer pra cá, porque tem um lance que foi a geração Baby Boomer que rompeu com os paradigmas no pós-guerra, né? Porque aí a mulher no mercado de trabalho, revoluções sexuais e tal. Porque eu já falei isso aqui talvez, mas são 3 revoluções sexuais, né? Não é uma só. Sim, você falou, mas eu acho que se você Falei uma quiser vez. falar... Que é de não. gênero, né? Do gênero, mulher, da homossexualidade e da pornografia. Uma vez eu vi um documentário francês, não me pergunte como, ao contrário da Herbalife, que você pode me perguntar como. Quem ia dizer não tem essa referência da Herbalife, provavelmente. Provavelmente. Porque a gente tomava muito Herbalife no almoço, né? Ô, gente, mas Muito. tem uma senhora que faz academia comigo, que ela é representante Você Herbalife. jura ainda juro. tem? Ela tenta vender Herbalife. Tem igual a Mary Kay com carro rosa. Então, isso que eu ia falar, porque eu me lembro na nossa época que eram carros lindíssimos, Não, e aqueles top vendedores, Não, e né? Mary Kay, eu lembro que eu Mary conheci... Kay tem muito ainda. Mary Kay Que eu tem. conheci Mary Kay através do Tomate Verdes Fritos. O filme. E é Que ela era representante. É verdade, e é um filme da década de 90. Comecinho de 90. Perfeito, E no Perfeito. Edward Mão de Tesoura, nossa, que difícil pra mim, né? Mas entendeu, Johnny Depp Mão de Tesoura, Uhum. a mulher que era a vizinha, tá? Ela era vendedora da Ela Mary Kay. era Mary Kay, é verdade, Que isso, é verdade. Isso é uma doideira. Eu trabalho muito com estágio, eu tenho um problema de referência, porque eu preciso pegar referências novas. Então, por exemplo, quando eu vou falar de um mundo distópico, eu falo de Exterminador do Futuro. Sim, isso Ficou na minha é um cara. grande problema. Mas que eu achei maravilhoso, por exemplo, que a gente também fala que é um problema, mas aí veio a nossa representante da geração Z, desmistificou isso Com também. uma camiseta do Dirty Dancing, Ela talvez? tava com uma camiseta do Dirty Dancing e ela falou, eu sou uma pessoa que consumo muita coisa antiga e eu tenho as mesmas referências que vocês. E ela destruiu a gente em E, gente, referência. as séries que começaram também a usar referências da década de 80. Stranger Things. Sim, E total. olha que doido. Tem uma vibe na geração Z, mas os bem mais novos. Porque é isso, eu tenho problema de ref às vezes com uma galera 25. Mas com os bem mais novos, assim, curte super Pink Floyd, Aham. gosta de coisas dos anos 80, porque os anos 90 voltaram à moda. Mas pra quem? Pra gente não, né? Porque a gente usou essas roupas. Exato. Você vai usar agora calça Não, cintura baixa? E os Imagina seriados você todos aqui- em Não sei alta. por quê. Não dá mais. Imagina aquele- você- Ia ser um horror. Cintura baixa, piercing, Não, eu usei tudo, mas mini não... blusa e conga. Não Tem ia aquela dar. bota de açougueiro, lembra? Lembro, Gente, opa. na garganta tá terror. Então tem esse lance que também é legal. Tá difícil aqui pra mim, essa troca. Realmente a gente tem aquele lance do passado ser mais interessante, né? Outro dia eu tava vendo um perfil no Instagram que é de um cara que só fala sobre música. E ele falou de um estudo dos Estados Unidos que mostrava que as pessoas têm um pico de interesse sobre as músicas do seu tempo, suas músicas contemporâneas, só na adolescência. E aí depois você fica vivendo só de coisa do passado. É mesmo, eu só escuto música do passado. Então, você só se dá Eu o não. direito, é como se você só se desse o direito, a grande maioria das pessoas só se desse o direito de estar na contemporaneidade quando você é jovem, quando você é adolescente. Depois você fica muito preso ao passado. E aí você fica voltando porque você acha sempre que o passado é mais interessante do que o atual. Mentira, eu ouço música do passado. Eu ouço mas eu ouço no final dos anos 90, 2000 a 2010. Muito 2003, As 2015. minhas são muito de 70, 80. Mais Inclusive- ainda, inclusive né? pagode. Adoro. pagode anos 90, né, assim, gente? Não, é o melhor. Eu acho que eu Olá. escuto música contemporânea e tal, mas, por exemplo, mesmo as músicas contemporâneas que eu escuto são de
músicos mais velhos. Eu não escuto os mais novos. Isso, você é mais anos 70, São né? contemporâneos, assim, tipo, sei lá, vou escutar o álbum novo da Cell, por exemplo, que é uma que eu amo. Ah, mas eu gosto de 2014. Eu gosto mais do Tropics, né? Mas assim, eu escuto ela, mas ela tem minha idade. Ela tem as minhas referências. Isso, Então ela traz o que pra isso. mim é referência na música dela hoje. Eu tenho uma evidência real. Eu fui num show dela e ela falou que ela é cantora por causa da Xade Adu. Exato, e eu amo E da Xadé, Rita Lee. exato, eu amo Rita Lee. Então, as referências dela me trazem ela, mesmo escutando uma música atual dela, são referências E antigas, Xade né? Adu e Rita Lee é referência aos nossos pais, né? Sim, Que a sim. gente ouvia quando não era Jovem Pan, era Antena 1. Mas eu acho que então cai nisso do negócio das referências, de tipo, o passado ele é atraente, né? Aqui, porque É. você não viveu, então você fica imaginando como era. Tem até aquele filme do Woody Allen, do Meia-Noite em American Paris. É. American Pie, sim. Por que você trouxe American Pie? Você é idiota. Não, o Meia-Noite em Paris, que eles falam muito disso, né? Falam. Que, tipo, você... ele tá lá, sei lá, nos anos 2000, ele volta pra década de 20, que era a preferida dele na arte, na literatura e tal. E aí, a menina que tá lá com ele na década de 20 queria ir pra, sei lá, pra 1100. Eu não sei É. lá quando que era que ela Sim, queria ir. tipo, 100 anos 100 antes, 200 qualquer anos coisa antes. assim. Então é muito interessante isso, porque você tem essa referência. E eu achei legal que a menina que veio aqui, ela fez questão de mostrar que ela é Z, mas ela tem referências da nossa idade. E aí ali. existem uns 26. Então, será que falta referência nossa, da geração deles? Que é isso que você tá isso, falando? eu falei a tudo gente- isso pra falar que a gente não se preocupa em referenciar o atual ou pensar num futuro. Então, mas aqui... Eu... Desculpa, pode falar. Não, eu falo muito, pode falar. Não, que eu ia falar que eu me sinto, assim, um pouco conectada com Com o que tá acontecendo agora. Sim, mas é E que- meio que não liga, Mas né? é que esse é o padrão. É o padrão, Esse é o né? padrão, que era um negócio que eu ia falar e a gente acabou esquecendo, mas eu queria voltar numa outra coisa rapidinho, de bem Y, que é o seguinte, tem um lugar pra gente que é só a gente que ocupa, que é, nós somos a única geração que viveu um mundo totalmente analógico Sim. e viveu um mundo totalmente tecnológico. E isso é uma crise de identidade, de ansiedade, de referência. Porque o Z ansioso é porque ele já nasceu no rolê do iPad. Mas a gente viveu esses dois mundos, então assim, o quanto que a nossa cabeça consegue acompanhar tudo isso. É, porque a gente se formou como ser humano ainda totalmente Isso. analógico. Foi o que você falou na faculdade. A gente tá falando, acho que antes de estar no ar, né? A gente não usava computador na faculdade. A gente tinha que ir pra uma sala de computador pra usar Isso. eventualmente, mas Eu a tinha sala que de entrar no aula. Orkut na biblioteca. E depois esquecer logado. Exato, a gente fez Nossa, trabalho na verdade, biblioteca. perigo. E aí, de repente, a gente entra no mercado de trabalho e tem que ser totalmente Isso. digital, né? E aí tem um pouco desse fardo de ser a primeira geração tecnológica, mas ao mesmo tempo ter outras referências, ter vivido... É isso, você lidou com uma... Que é hoje com quem que a gente lida? Com uma pessoa X, que tem uma outra relação com tecnologia e, tipo, foi pegar a tecnologia na nossa idade hoje, 30 e poucos, 40, e com uma galera que é 100% nativa digital e que não necessariamente domina a tecnologia, que esse é um outro erro. Exato, que a gente saiu agora, né, um Esse é um estudo outro falando sobre como a geração Z também tem muita dificuldade com coisas básicas da tecnologia. É, Tipo um PPT, fazer um PPT, salvar um arquivo de tal jeito. isso. Eu acho que é muito menos sobre o uso da tecnologia e muito mais sobre ser digitalmente no comportamental. No comportamento. Eu não vi esse estudo, mas eu fui percebendo isso. Isso eu fui realmente percebendo na expectativa dos meus clientes, de falar, mas é que os trainees, as trainees, eles manjam tudo de tecnologia. Eu falava, gente, eles não manjam tudo de tecnologia. Você tá achando que você vai construir um app? Não vai. Ele vai achar um app pra fazer essa parada. Aham. Isso ele vai. Mas não é tipo. Ainda- domina os sistemas. Ainda não estamos naquilo que eu me lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já cobri o mercado de tecnologia, diziam que linguagem de programação ia ser ensinado na escola e que a próxima geração ia conseguir programar assim como todo mundo Mas escreve. a gente teve aula de programação A na gente escola, teve, né? mas Mas muito pouco muito e muito pouco. privilegiado. Recortes, é. Muito. Mas assim, isso não aconteceu Ai, gente, era só nem uma de curiosidade. perto. Que era Ai, tartaruguinha, né? Lembra? O que era aquilo? Era chamava logo.
Era tartaruguinha, a gente tinha que programar pra ver o caminho que ela ia fazer. É. Eu era um desastre, obviamente. Eu gostava até. Mas enfim, a gente tinha uma expectativa de que as próximas gerações fossem saber programar e que isso seria Isso. nativo. Mas Mas também qual é a não rolou. realidade? A gente, milênio, se preocupou em programar, mas o Z, querida, não sabe fazer PPT porque ele bota no Canva. Ele pede pro chat GPT fazer a parada. Eu tô É muito da automação. zen nesse Ela tá muito sentido. zen Eu tô no chat. Eu incorporei a inteligência artificial no meu dia a dia. Mas é isso. Muito, É a muito. plataforma que resolve. É. Ele não tem esse trabalho todo. Stephanie está, inclusive, produzindo uma... É. Inclusive, este podcast foi todo produzido pelo chat GPT. Não Inclusive, foi todo essa produzido, Esther- porém, eu já tô com um comportamento de Z, e isso eu acho que é muito meu também, eu não sei se é por conta do jornalismo, se é um recorte, de novo, profissional, ou se é uma coisa muito pessoal minha, mas eu sou facilmente adaptável e me adapto muito bem às coisas novas. Então, a partir do momento que chegou inteligência artificial pode roubar seu trabalho como jornalista, não sei o que. Eu falei, o quê? Eu vou saber primeiro como é que eu vou usar esse negócio. Mas esse não é parada do Então trabalho? eu já não tô mais perguntando nada pro Google, é só pro chat GPT, só pro TikTok. Eu tô igual à geração Z, entendeu? Então, eu já tô naquele meio do caminho do tipo, eu não consigo usar o TikTok. Pois é, As eu pessoas falam, já mas tô você tem totalmente. Gente, eu assisto o YouTube porque eu quero ver vídeo de 45 minutos. Então, Sim, assim como é o que a gente tá produzindo Mas, agora. é- Mas tem ainda esse lugar, né? Não é tão... Sim, mas eu acho fora. que você tá bem Z, ele tá mais ou menos, eu tô totalmente... Totalmente. Ora, gente, que eu sou o Porque- clichê do millennial. Mas aí Porque eu eu- acho que o eu recorte gosto de é profissão. Então, Eu como jornalista, numa publisher, a nossa maior vertical aqui, além Tecnologia. do Debrief, é o Tecmundo. Cara, se eu não tiver Mas aí é o conectada... marcador que a é o gente falou, vai marcador, além do lance. exato, é. Mas você sabe que quase toda a minha carreira eu trabalhei com tecnologia. Sim. E eu ainda dependo um pouco disso pra fazer meu trabalho, pra entender determinados contextos. Então eu até leio tecnologias das pessoas, não necessariamente adquiro. E aí eu tô bem no paradigma de que o YouTube, pra mim, tipo, é o melhor lugar pra aprender. Só que eu não consigo usar TikTok. E você já é uma senhora. Eu me sou uma senhora. forcei muito, Uso tá? Você não tem nem WhatsApp. Você não tem nem Instagram, né? Não. Gente, status WhatsApp pra mim é um negócio que eu não consigo pensar. Ela é tiazinha Todo do mundo status usa, WhatsApp. Eu faço questão de... Deixa eu falar, Ah, mas eu pegava um boy de 26 que usava o status do WhatsApp. Viu? Olha aí, ó. olha, isso daí é um caso a ser estudado pra entender. Falando em boy, a gente não pode pegar aquele assunto que a gente tá falando sobre relacionamento pra comparar, falar o Gibson e... Claro, Eu quero. Traz pra gente aqui o estudo que você tava vendo em relação aos... Era um estudo, Aos relacionamentos. Era um estudo de um lugar que eu não vou lembrar agora, eu pego no meu celular já. Posso pegar agora, Depois né? a gente põe o link Tá bom. embaixo aqui na descrição. E aí falava que o grande fetiche da geração Z... Olha como a gente tá fazendo episódio sobre Y, mas a gente fica falando sobre Z porque a gente tem um fascínio, né? O fascínio do novo, do da novo, descoberta. né? Da descoberta Nas do outras, desconhecido. vocês também fizeram isso? Não. Ou na Y? Muito pouco. Na própria... olha que engraçado. A gente não sei o que isso significa. Talvez Freud explicasse. Mas em todos os episódios que o foco era uma geração, a gente falava mais das outras do que da própria geração. O Eu Rafa percebi falou que não. isso. Será? Sim, porque na Z a gente falou muito de Y também. Então, mas Mas eu acho que Mas esse é é o porque objetivo, a né? Isis era um pouco diferente do paradigma de Z. Já a Andréia era muito X. A gente falou muito X com a Andréia. Falamos, Você é super X, você é super X. E, falamos. Então não sei. E nos descobrimos bastante X também no meio do então, caminho. gente, eu sou muito Y. Então, é o lance que a gente tá falando. É sim e não, entendeu? Sim e não. Super sim, não. Tem algumas tendências. Tipo, cara, acho que a relação com o trabalho é uma tendência bem transversal da nossa geração. Tá. Mas também um pouco diferente, porque a gente já colocou assim, ó. Classe social, né? A gente veio de contextos sociais muito diferentes, eu e a Esther de você. Até porque a gente estava na mesma escola, enfim, trabalhou no mesmo lugar na empresa da minha família. Então, mesmo assim, a profissão jornalista, e sendo mulher, fez muita diferença com a minha posição, que na empresa do meu pai, antes de ser estagiário, a Esther era minha assistente. Não necessariamente oficialmente, mas meio que na prática. E aí eu já entrei no trabalho de estagiário pra pleno. Por quê? Porque eu tinha uma puta experiência porque eu trabalhei com meu pai. Essa que era a verdade. Eu fui mais... Porque eu atendi altos clientes, assim. Altos clientes. E aí entra também em contextos pessoais, mas que isso não aconteceria se eu não fosse mulher, que aí entra em gênero, que é eu decidi ser mãe. Então, no período que eu decidi ser mãe, eu tive uma pausa imensa, né?
tudo Sim. bem, eu abri empresa e tal, mas foi muito pra sobrevivência. Porque a inquietude da gente ter a crise do valor de trabalho de 2 em 2 anos, a nossa foi igual. Sim. A única diferença é que aos 30 eu mudei e aos 30 você era a mãe. Exato, E eu não também abri podia empresa. A gente jogar abriu tudo pra empresa cima. na mesma época. A sua fez assim, a minha ficou. Entendeu? Isso. Tipo, porque eu não era meu foco naquele momento. Porque eu só né? tinha, eu colocava todo o meu tempo Agora, no o meu meu trabalho. marido também abriu empresa na mesma época que ele. E? E a dele fez assim. Então era uma questão super de gênero mesmo, né? Quer voltar no história lá? Vamos. Então que o fetiche da geração Z é ter uma relação monogâmica. E esse lance de relacionamento aberto ético é de geração de millennial e geração X. Que é essa coisa da busca dessa liberdade maior e tal. Aí você até trouxe um ponto, mas será que é porque os relacionamentos não são mais antigos? Eu não sei. Até porque eu conheço geração Z, que aí ela... Imagina, uma vez eu... Foi a Isis, eu acho? Talvez foi a Isis. Não, foi a Jess. Que era uma trainee também da turma da Isis. E aí ela falou, eu tenho uma relação não monogâmica. Eu falei, relacionamento aberto? Aí ela falou, não tem porque ser aberto se ele não é monogâmico. Eu falei, Como? Não entendi? Como é que é? Eu falei, um relacionamento aberto? Então ela falou, não tem que ser um relacionamento aberto porque ele não é monogâmico. Ah, Então, só que Deu um nozinho. Então, só que aí depois eu vivi um relacionamento aberto, não recomendo. E ele era não... Então, eu vivi um relacionamento não monogâmico, mas ele não era aberto. entendi. Que triste. Entendi. Pra mim foi tristíssimo. É. Não, peraí, mas um relacionamento ele não era aberto pra você, mas pro outro era. Não, É isso? Ele era não monogâmico. Ele não era monogâmico, Mas ele não era era relacionamento aberto do tipo, agora você vai ter um date com outra pessoa. Tá, eu posso perguntar como que é? Então. Acho que não. Então tá bom. Senão a gente Acho vai que não entrar em no outra ar. seara. Acho que não no ar. Aí voltando. Que era esse lance do relacionamento aberto ou não monogâmico, que na verdade não monogâmico é um guarda-chuva onde está o relacionamento aberto. E aí, porque você tem outras possibilidades. Outras vertentes dentro do Isso, não poliamor, monogâmico. você Tá. entendeu? Uhum. E aí, falava que o grande fetiche da geração Z era ser monogâmico, só que BDSM, né? Que eu bondade e perguntei o que sadomasoquismo. era. E que, no final das contas, a pessoa que às vezes tem um relacionamento aberto não tá no BDSM, que é um mega fetiche mais específico, assim, né? E aí eu achei isso tudo muito interessante. Era isso, estudo. Mas o meu ponto em relação Acabou. a estudo... Mas o meu ponto em relação ao estudo foi que eu questionei ele, eu falei, essa correlação não é muito mais pela maturidade da pessoa do que pelo recorte geracional? Então, Porque se fizessem esse mesmo estudo daqui a 20 anos, em que o Y ou o Z, que hoje tem 20 e poucos, vai ter 40, será que ele não vai responder a mesma coisa? mas será que faz diferença agora? Não, a questão que... no caso, faria diferença se a gente soubesse se isso fosse acontecer, porque aí é mais uma coisa pra gente desmistificar, porque criam-se estudos baseados nesse recorte, que na verdade não é pelo recorte, mas pela maturidade. Entende? Eu Então, entendo. mas eu tenho... A gente discordou mesmo fora do ar. Mas é que a maturidade não faz parte do recorte geracional também? Faz, se você olha só agora, né? Mas é porque Mas você... o estudo de geração não é um corte do estilo do tempo? Do agora, Ele é um sim, recorte do sim, agora. isso sim, com Entendeu? certeza. Tudo bem, a geração... Mas é que aí a construção, ela também vai vindo de uma base diferente. Então, será que todo mundo... Será que o Z vai acabar indo pra monogamia e tal? Ou melhor, pro relacionamento aberto? Eu arriscaria dizer que não. Porque ele vem de uma outra base. Sim. Por quê? Porque a gente vem Outras referências. Outras referências. Outra construção. Outras referências, exatamente. Então, eu acho que... Porque, gente, o que eu observo na geração Z, que é muito diferente da gente, é que eles são mais tranquilos. O estudo dizia que eles transam menos. Que 37% dos entrevistados entrevistaram de 18 a 75 ou 79... Não. Cara, tipo, de 15 a 70, 80 anos, algo muito parecido com isso. Que 37% dos ex não tinha transado no último mês. E aí, milênios era tipo 18 e tal. E, obviamente, a gente perguntou aqui pra produção, a Z tinha transado recentemente e eu mesmo não. Mas, enfim, acho que o lance é algumas tendências de comportamento. A geração Z, de fato, é a que menos transa. Beleza, se você for no Japão, muito menos. No Brasil, no carnaval, provavelmente muito mais. Então, assim... Sim, é uma tem tendência. os recortes dentro dos Mas recortes. eu arriscaria dizer que daqui 20 anos ou 10 anos, não acho que a geração Z estaria com o mesmo pensamento da da gente. E se estivesse, por motivos diferentes. Entendi. Tá ótimo. Não, entendi o que Entendeu? você quis dizer.
Pra gente fechar aqui, que eu acho que um ponto que a gente passou batido, mas que faz um sentido até com o que a gente falou mais no começo em relação a dinheiro, é em relação ao momento em que a geração Y se tornou economicamente ativa. Momento de contexto político mesmo, social e tal. Eu me lembro que quando a gente era adolescente, o Brasil estava numa época de ouro em que tudo poderia acontecer. Foi vendido pra gente um sonho de um Brasil muito próspero. Sim. E aí o que aconteceu? A gente começou inclusive, a trabalhar lá pra 2002, 2003, né? Mas mais até ainda pra não Que foi quando 2006, o Brasil 2008. deu uma ascensão muito grande, né? Eu comecei em 2005, 2006. É que a gente pegou um fenômeno maravilhoso que nossos pais pegaram adultos, que foi Plano Real, né? Plano Real, exato. Então, assim, o que eu ia comentar é que a gente também, quando fala que a gente mirou no sucesso e caiu no burnout, eu acho que teve muito também sobre o contexto político e social que a gente estava inserido e os sonhos, principalmente pro brasileiro, num recorte bem de região, né? Mas o sonho do Brasil pro brasileiro era muito bom. Eu imaginava que eu ia ser realmente muito bem de vida, porque o Brasil ia voar. E de repente fez assim, ó. De novo, eu não sei se eu concordo, porque a gente é muito melhor de vida do que nossos pais eram. Sim, com certeza, mas isso teoricamente deveria acontecer. Mas eu acho que o lance do mirou no sucesso e foi no burnout Mas é porque é eles porque tinham uma a expectativa expectativa muito dela. alta. Mas aí eu acho que... Venderam um sonho que e a gente criou uma expectativa imensa. Não é de comparação com os pais, mas a expectativa que exato, porque pra geração X, talvez eles não tivessem esse sonho tão alto. Então, não sei, porque pensa, se a gente for colocar que a aspiração, que uma coisa é aspiração, outra é a realidade. Se a gente colocar a aspiração de que o Baby Boomer é sempre estabilidade, todas as pessoas com Baby Boomer, a maior parte das pessoas conseguiram estabilidade, eu diria que não. Se a expectativa do X é dinheiro e status, todas conseguiram dinheiro e status? Eu acho que não. Eu acho que no Brasil até teve o fenômeno de que esses adultos, nossos pais que tinham, 30 anos, quando teve o Plano Real, e aí tem o fenômeno de globalização, o Collor, Portos, isso não importa. Importa, mas não dá para explicar agora. Tiveram, de fato, uma ascensão social, que gerou uma geração como a gente com uma expectativa muito maior, que dinheiro é o esperado, propósito é o que eu quero. Então, e rola uma frustração. Mas é que eu acho que essa frustração ela é generalizada Acontece em todas as gerações. Isso, eu acho que sim. Todos os ex vão conseguir ter equilíbrio, qualidade de vida com o trabalho? Eu acho que não. É a aspiração, é a intenção, que é por isso que a gente fala do recorte. É que no nosso caso, a frustração ela é profissional. Entendi. E, consequentemente, muitas vezes financeira. Por quê? Porque muitas vezes eu privilegiei o meu propósito em detrimento do salário. Ou o meu propósito, ou o meu salário em detrimento do meu... Foi difícil pegar os dois. Mas é o que a gente quase todo millennial que a gente conversar, é isso. Quer trabalhar, ganhar bem e toma sol sexta-feira, 3 horas. Mas a maioria não conseguiu. Sim. Então, que é uma coisa que a gente não conseguiu abordar, mas que eu queria falar bem rapidinho, que é depois corta alguma parte do episódio pra enfiar isso, se quiserem, que é esse lance da grande frustração a gente falou um pouquinho disso, mas do millennial, que é a crise de carreira, que a gente falou brevemente aqui, que é o grande clichê do fui fazer um ano sabático. Isso é total millennial, a gente não conhece alguém da geração Z ou X que fui fazer um sabático. E aí voltou X e abriu uma brigadeiria gourmet, sabe assim? Em relação abriu uma ao loja Z, de sucos. Em relação ao Z, é porque eu acho que não deu tempo, até mesmo a questão financeira, de guardar o dinheiro pra fazer o sabático. Nossa, era a crise de carreira. Então, acho que assim, isso a gente não tem como comparar com a X, né? Tipo, eu concordo com o Rafa que tem existe muito menos mais X feito isso do que o clichê do fiz 30 anos, ganha um salário de 2 dígitos, às vezes num lugar que, né, recorte também, mas enfim, ganha um salário ok, né, 30 anos, a tendência é que a pessoa ganhe um salário ok, consiga sustentar, ou pelo menos é o esperado dela mesma, só que não tô feliz, vou fazer um sabático, vou ficar, né, eu não fiz um sabático, mas fiquei em casa sem trabalhar, enfim. E esse foi uma super... foram 3 meses, que foi que o meu dinheiro deu, mas... então, isso é uma coisa super Z, que é essa crise de carreira. Então, assim... Super Y, desculpa.
essa é uma frustração muito grande, que para quem tem sua identidade relacionada ao trabalho, uma crise no trabalho é uma crise generalizada de identidade. Isso. Nossa. E é muito louco isso. É o pilar que sustenta. É o pilar que né? sustenta. E Sim. é louco isso, porque é muito forte mesmo. Porque mesmo, a gente falou sobre aquele negócio de, quem é você? E você fala a sua profissão primeiro. Aí depois, quando eu me tornei mãe, eu falo que sou mãe. Essa é talvez a minha primeira, minha primeira função. Galera, põe até no LinkedIn. Só que mesmo eu sendo mãe, cara, o pilar carreira continua muito forte. Muito forte. E ele ainda assim compete muitas vezes. Por isso que a gente tá no burnout materno também. Porque a gente quer ser boa em tudo. A gente quer ser o melhor pai, a melhor mãe e o melhor profissional. Amigo, isso é muito complexo. Me lembro, inclusive, do dia que você me ligou e falou... do que eu quiser. Ela falou, eu acho que tive um princípio de um burnout. Ela me contou a situação, eu falei, querida, se isso não é o burnout, o que será o burnout? A gente já falou, acho que disso aqui. E que foi um pouco isso. dessa coisa do que a gente tem, da frustração do trabalho, de não conseguir chegar. Que, cara, eu acho que tem uma... Nossa, desculpa te Não, cortar, mas- Rafa, eu tive um insight agora. O quanto... E eu tive 2 situações também que eu Pirou. paniquei. E uma foi na pandemia, que as pessoas me acessavam muito, me procuravam muito como RH, e aquela velha história, quem cuida de quem cuida, né? Então, daí foi a segunda vez que eu busquei apoio psicológico, e a outra situação também, até meio que recente. Mas o quanto que eu, quanto psicóloga e quanto RH, entrei em estado de negação sobre a minha situação. Do tipo, não é possível que eu estou, não é possível, eu que conheço, eu que sei que tô beirando, Resiliência tóxica. como é que eu entrei nesse Isso. lugar, hein? Porque burnout é muito resiliência tóxica. É muito. E Muito. eu acho que isso, Eu de novo, é aguento, eu muito aguento, eu Y. aguento. É muito documento jogado no peito, entendeu? Na primeira muito. temporada que a gente falou de dissonância de valores pessoais e tal, que é Super Z, pessoais da empresa, quiet quitting, é tipo isso, cara, eu não vou me matar aqui não, vou fazer meu trampo aqui, E beleza, a eu vou gente, embora. de jeito E maneira. a gente, cara, eu lembro que eu era estagiário. Tipo, não, eu trabalhei... burnout, trabalhando 14 horas, que isso, é de Eu boa. era estagiário, nesse contexto que eu já contei aqui no episódio, uma vez eu trabalhei 27 horas consecutivas. Eu dormi 1 hora no quartinho do ar-condicionado. Já trabalhei muito assim Muito. também. Muito, Gente, muito. mas eu conheço um Z que faz isso. Porque aí é o... Loucamente. aí é isso, aquela porque é mudança. isso, a gente fala pra depois Que cada se pessoa é uma desdizer, pessoa. porque cada pessoa é uma pessoa. Gente, conheço muito um Z que faz E isso. nessa vamos encerrar esse episódio de Y. Muito obrigada, Y, Ai, gente, eu por esse Obrigado. episódio. Y. Vocês querem deixar seus serviços? Você não tem nada, né, de arroba, de não sei o que, nada. tenho LinkedIn. Onde a gente encontra Cara, a que você Fiana falou, você não Heck? tem nada, eu não tava entendendo que era Não, o contexto. Eu é. falei, nossa, Não, você- tóxica é ela. Não, a Não Rafa a tem gente nada. acha no LinkedIn, Rafiana LinkedIn, Heck. Rafiana Heck de Múzio. Exatamente. Eu mesma, só tem eu. O meu no LinkedIn é Rafa Comenali, a empresa é Tropix, com X, Deixa tudo aqui T-R-O-P-X. embaixo. E o site é tropix.me, meu e-mail é rafa@tropix.me, pra quem quiser mandar uma mensagem, meu WhatsApp. Se você foi bacana e E solteira. no Tinder eu tô mentira, não tenho. Eu não tenho. Muito obrigada, gente. Muito bom mais um episódio com vocês. A E gente tava com vocês? saudade, né, da nossa parceira. Muito Agora até já te saudade. desculpei. Lindo. Assim, ó. É resiliência tóxica do Y. Só na frente das câmeras. É resiliência tóxica Não, do eu tô Y, fazendo né? legalzinho, lá fora ela vai ver só. E vocês, então, também fiquem ligados que a gente já tem um episódio anterior da Geração X. E a gente tem mais 2 episódios depois desse pra você terminar essa temporada sobre gerações. Então fica ligado, assina o sininho, segue o The Brief em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, assina a newsletter e fica aqui ligado. A gente se vê na próxima semana. Valeu, tchau, tchau.